A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é um privilégio estarmos juntos para meditarmos no Salmo 76. Hoje vamos meditar no Salmo de número 76. E eu quero desafiar você a abrir o seu coração para que a palavra de Deus leia o seu coração, para que a palavra de Deus produza milagres no seu coração e na sua vida. Este é o propósito de Asaf, aqui no Salmo de número 76. Você já sabe que Asaf, ele escreveu o Salmo 73 até o 83. E ele escreveu também o Salmo de número 50. Agora, quando nós falamos Asaf, o primeiro Asaf está lá no tempo de Salomão, o primeiro Asaf. O patriarca. E é interessante notar que depois do patriarca Asaf, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, a sua descendência, Asaf teve uma família de adoradores. Então, quem escreveu o Salmo 73 a 83 e também os 50, foram Asaf e a descendência de Asaf. No capítulo 18 de 2 Reis, no verso 18, no verso 37, fala de Asaf. É bem provável que este Asaf é que escreveu o Salmo 76, que refere-se lá a 2 Reis, capítulo 18, verso 18 e verso 37. Mas vamos ler o Salmo 76. Vamos ler. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são usados de coração foram despojados. Dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força se achou às próprias mãos. A tua repreensão, ó Deus, de Jacó, carros e cavalos são lançados num profundo sono. Tu és terrível, e quem subsistirá se tu irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, e a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para livrar todos os mansos da terra, porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu a restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. Ele ceifará o espírito dos príncipes, e tremendo para com todos os reis da terra. Vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pelo poderoso agir do Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra, fala conosco, que a Tua palavra possa ler os nossos corações, ler a nossa alma neste momento, e que a Tua palavra possa produzir salvação, libertação e milagres. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor, nós oramos. Amém e amém. Então foi o Asaf que escreveu. Foi o descendente do Asaf. 2 Reis, capítulo 18, verso 18 e o verso 37. Este Asaf que escreveu o Salmo 76, ele vivenciou os fatos de 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20.
no tempo do rei Ezequias, em Judá. No tempo do rei Ezequias, em Judá. Então ele vivenciou este fato. Ele vivenciou. Por isso é que ele escreveu o Salmo 76. O Salmo 76, em 2 Reis, capítulo 19, mostra o rei da Síria. O rei da Síria, com seus generais, com seus exércitos, tentando invadir Judá, tentando destruir Jerusalém. 2 Reis, capítulo 19, você pode ler. Isaías, capítulo 37, também mostra este fato vivenciado pelo rei Ezequias, vivenciado por Asaf. Ezequias confiou inteiramente na graça de Deus. Ezequias confiou inteiramente no poder de Deus. Ezequias buscou orientação do profeta Isaías. O rei Ezequias reivindicou o poder de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus sobre Jerusalém, sobre a sua vida, sobre a sua família. E Ezequias teve uma experiência tremenda com Deus. Ele viu, ele experimentou, ele conheceu o poder de Deus, o amor de Deus pela sua vida, por Jerusalém. É por isso que Asaf escreveu o Salmo 76. Por isso que Asaf escreveu aqui no verso 1, conhecido é Deus em Judá. Conhecido é Deus em Judá. Ezequias e o seu reino em Judá, em Jerusalém, já conheciam a Deus. Agora, depois deste fato, Deus ficou ainda mais conhecido, mais adorado. Em Jerusalém. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Um anjo guerreou contra o exército da Síria. E este anjo dizimou, matou 185 mil soldados. 185 mil soldados. O exército do rei da Síria foi dizimado simplesmente por um anjo. Tem muita gente que não crê no ministério dos anjos. Tem muita gente que não conhece Bíblia. Não conhecem Bíblia. Nós vemos o ministério dos anjos de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Vemos o ministério dos anjos. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. É óbvio que nós não vamos adorar a anjos. É óbvio que nós não vamos fazer pedidos diretamente a anjos, não. O rei Ezequias falou com Deus, pediu para Deus, e Deus mandou o seu anjo. Ezequias não pediu para o anjo, ele pediu para Deus, e Deus mandou o anjo. Meu irmão e minha irmã, conhecido é Deus em Judá. Então eu quero desafiar você a conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece a Deus, é como um serviçal. Ó Deus, me dá isso, e Deus dá. Ó Deus, faz isso. Ó Deus, eu preciso disso. Ó Deus, me dá isso. Ficam exigindo de Deus coisas. Ignoram o amor de Deus, o poder de Deus, a grandiosidade de Deus. Ignoram aquilo que Deus é. Asaf está dizendo aqui para você, para mim, que nós precisamos conhecer a Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Conhecer o amor de Deus, a grandiosidade de Deus. Conhecer a soberania de Deus. Deus é soberano sobre os céus e a terra, criador dos céus e da terra. E nós somos filhos de Deus. Precisamos conhecer a Deus como Pai, este Pai de amor, este Pai glorioso, maravilhoso. Este é o propósito de Asaf. Asaf diz aqui que Deus quebrou as flechas. Deus quebrou as flechas. Deus está tabernaculado em Jerusalém. O tabernáculo estava em Jerusalém, verso 2.
Sião é a morada de Deus. Aí o que Deus fez? Deus quebrou o arco, Deus quebrou as flechas, Deus quebrou a espada, Deus cessou a guerra. O nosso Deus é glorioso. Verso 4. Deus matou os soldados da Assíria, 185 mil soldados dormiram o sono da morte. Verso 5. Verso 6. Asaf diz aqui no verso 7 que Deus é terrível, glorioso, maravilhoso, e Deus peleja pelo seu povo. Deus peleja. Salmo 46, verso 9, a Bíblia nos diz que Deus faz cessar a guerra. Deus faz cessar a guerra. No verso 7, no verso 11 do Salmo 46, o salmista diz que o Senhor dos exércitos está conosco. E no verso 9 ele diz, ele faz cessar a guerra. Ele faz cessar a guerra. Quem sabe você está vivendo hoje uma guerra. Hoje não é o rei da Síria, o Senaqueribe. Não. Hoje você pode estar vivendo uma guerra espiritual, uma guerra contra o coronavírus, uma guerra na quarentena, uma guerra contra o desemprego, uma guerra contra a dor, uma guerra contra as aflições. Você pode estar vivendo hoje uma guerra, mas você precisa saber quem é Deus. É isso que Asaf está dizendo aqui no Salmo 76. O nosso Deus, Ele é poderoso, glorioso, maravilhoso, soberano. E Ele é poderoso para fazer cessar a guerra. Salmo 46, verso 9. O nosso Deus, Ele entra nesta guerra com você. Ele entra na guerra com você e dá vitórias para você. Jesus, Ele é o Senhor dos exércitos. Verso 8, desde os céus, o juízo de Deus se manifesta. Deus é um Deus de justiça. Asaf quer que você entenda que a justiça de Deus prevalece sempre. A ira do homem não resolve nada. Verso 10, a cólera dos assírios, a violência dos assírios, foi derrotada por Deus. Foi derrotada por Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus, não. Tiago diz isso no capítulo 1, no verso 20. A ira do homem não opera a justiça de Deus, não. Não tem essa de você ficar irado, nervosinho. O rei Senaqueribe, o rei da Síria, os soldados da Síria ficaram irados, ficaram nervosos, partiram para a guerra e foram derrotados por Deus. Meu irmão e minha irmã, você quer que a justiça de Deus prevaleça na sua vida? Tenha um coração humilde. Confie inteiramente na graça de Deus, na proteção de Deus. Verso 11, para terminar, fazei votos a Deus. Tragam presentes para Deus. Tragam presentes para Deus. Tem gente que, diante de toda essa grandiosidade de Deus, não dá nada para Deus. Não dão nada. Não adoram a Deus como deveriam, não louvam a Deus, não glorificam a Deus, não obedecem a Deus. Fazem votos e não cumprem. Eclesiastes capítulo 5 diz que se você fizer algum voto a Deus, cumpra-o. Senão você será como tolo aos olhos de Deus. Faça como Ana em 1 Samuel. 1 Samuel pediu para Deus um filho e Deus deu para ela Samuel. E Ana voltou um voto: se tu me deres um filho, eu o devolverei para o Senhor. E Ana deu o seu filho Samuel para Deus, para a glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, faça votos a Deus, glorifique a Deus com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Tem gente que só recebe de Deus e não dá nada para Deus. Não são dizimistas, não são ofertantes, não ofertam com a obra missionária, são egoístas, avarentos. Asaf está dizendo aqui, fazei votos a Deus e pagai os vossos votos, trazei presentes para Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver.
Meu irmão e minha irmã, glorifique a Deus naquilo que você é, naquilo que você tem e naquilo que você faz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, te adoramos por aquilo que o Senhor é. E o Senhor é um Deus de amor, bondade, benignidade e piedade. Pai de amor, Deus eterno, manifesta a tua soberania, o teu poder, a tua graça na vida do teu filho, na vida da tua filha e na vida desta família. Faz cessar a guerra, faz cessar as guerras. Senhor Jesus, guerreia as nossas guerras. Guerreia as guerras do teu filho e da tua filha e coloca um ponto final nesta guerra. E dá vitórias agora. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.